Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa fazer o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 8 de novembro de 2023. Nós estamos no capítulo 28, onde nós tratamos, né, do charlatanismo e prestidigitações. É bastante interessante esse capítulo, porque ele fala justamente das fraudes, dos interesses das pessoas, né? Interesses financeiros, né? Ou até mesmo de algum tipo de privilégio. Então, hoje devemos terminar esse item do capítulo 28, médiuns interesseiros. É uma continuidade do nosso estudo da noite, da nossa sessão anterior. Bom, o item 308 ele começa assim: a faculdade mediúnica, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas, então, isso, vamos lembrar que quando Kardec tinha as reuniões, fazia as reuniões, conhecia as reuniões de outros grupos espíritas, então, manifestações físicas, aqueles fenômenos físicos, né? Aqueles de aparição, sons e tudo isso, né? Então, ele fala que, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas, não foi concedida para exibições de feira. A mediunidade não é um entretenimento. Ela tem uma seriedade por trás disso. Ela pode até ter começado como entretenimento para chamar atenção, mas passada essa fase, a mediunidade é uma coisa muito séria, né? Quem pretender dispor de espíritos às suas ordens para os exibir em público pode ser suspeito com justiça de charlatanismo ou da prática mais ou menos hábil de prestidigitação. Bom, prestidigitação é adivinhação, né? Uma palavra um pouco mais fácil, né, de a gente entender o que ele quer dizer com isso. Então, espíritos não são objetos, estranho falar objeto, porque não é material, né? Objeto de brincadeira, de passatempo, né? Enfim, de apresentar para a sociedade como se fosse, como ele fala, uma exibição de feira, né? Então, eles não estão a nosso dispor para isso. E se a gente tem um tipo de trabalho que leve a isso, certamente que os espíritos que vão se associar a essas reuniões são os inconsequentes, são aqueles que não têm nenhum compromisso com responsabilidade, com nada, com a verdade, né? Então, é um passatempo tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Que se lembre disso todas as vezes que surgirem anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo com entrada paga, e se lembre do direito que se adquire ao entrar. Então, quando tem mediunidade, assim, sessões de mediúnicas pagas, onde envolve espíritos, pode crer que isso aí tá, é uma porta aberta para o charlatanismo, para a enganação, tanto da parte do médium quanto da parte do espírito, que são espíritos inferiores que se dão a esse tipo de trabalho. Então, isso nós já estamos estudando, já tem outras sessões que foram estudadas, então ele fala, de tudo o que foi dito, concluímos que o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia contra o charlatanismo. Olha, eu posso dizer por mim, pela minha esposa, por muita gente que eu conheço, nós nunca nos demos ao trabalho, nunca nos demos assim, não ao trabalho, mas nunca vendemos a mediunidade, porque nós entendemos desde o princípio, estudando Kardec, que é o tipo de coisa que não se vende, que não se coloca valores, que não se coloca interesse material. A mediunidade é uma ferramenta de auxílio ao próximo e, por consequência, auxílio de nós mesmos. O que a gente receber aqui anula qualquer tipo de
do que foi feito através da mediunidade, porque já recebeu por isso, ainda que outros tenham sido beneficiados. A mediunidade é para o bem, é para fazer o bem, mas de forma desinteressada. Então, por isso que ele fala, ó, o desinteresse mais absoluto, quer dizer, trabalhar para o próximo sem cobrar nada, é a melhor garantia contra o charlatanismo, que não vai acontecer. Não tem porquê. Se ele nem sempre assegura a veracidade das comunicações inteligentes, retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores. Então, se a pessoa não cobra, se ela tem um desinteresse sobre o que ela está fazendo, ela está assegurando a veracidade, a verdade das comunicações inteligentes e está tirando de campo espíritos maus, espíritos brincalhões, espíritos que não têm compromisso com a verdade. O item 309, restaria o que podemos chamar de prestidigitação de amadores. Está vendo? Adivinhação de amadores. Ou seja, as fraudes inocentes de alguns brincalhões de mau gosto. Então, são espíritos que vêm brincar com a seriedade. Imagina uma pessoa que paga para estar buscando alguma coisa, ela precisa de uma orientação, né? Então, ela acredita em alguém que ela nem conhece, um espírito que ela nem vê, quanto mais que não conhece. Então, ele pode brincar com alguma coisa séria com ela. Essa pessoa pode tomar decisões equivocadas na vida, pode pôr a perder muita coisa. Então, por isso que ele fala assim, não se deve ir atrás disso, né? Poderiam ser praticadas como passatempo em reuniões improvisadas e frívolas, mas nunca em assembleias sérias em que só se admitem pessoas honestas. Então, as pessoas honestas não se dão essas brincadeiras. As pessoas sérias não se unem, não se juntam para passar tempo. Pode alguém se dar ao prazer de uma mistificação momentânea, mas seria preciso ter uma estranha paciência para insistir nesse papel durante meses e anos, por horas seguidas de cada vez. Então, quem quer enganar vai ter que pôr um esforço muito grande para fazer esse mesmo papel de intermediário do plano espiritual por meses, por anos, né? Então, todo momento, horas seguidas, a cada vez que se reúne, a cada vez que tem uma sessão, a cada vez que tem uma consulta. Somente algum interesse poderia dar essa perseverança. Então, o atrativo para isso é um interesse. E a pessoa se submeter a isso, se sujeitar a isso, a enganar por tanto tempo. E o interesse, repete, autoriza todas as suspeitas. Então, é como ele fala, é o que torna a pessoa a fazer esse tipo de atividade, né? É o interesse, algum interesse tem por trás disso. Porque quando é desinteressada, a pessoa vai, trabalha seriamente, ajuda o próximo, tanto encarnado como desencarnado, né? E depois vai embora. Vamos fazer um exemplo muito simples, vai. Toda sessão, toda reunião, né? Desculpa, toda reunião pública, a maioria das casas tem seguido da reunião o passe, né? A água fluidificada, o magnetizada. E aí, imagina passar a sacolinha e falar, não, quer tomar passe? Tá, é tanto. Vai lá para o passe, para a sala de passe. Então, a pessoa, e não se tem, não se tem notícias disso, que os centros cobram, centros espíritas, sérios, cobram para dar passe. Não faz isso. Então, esse é só um exemplo. Quantas outras atividades
podem estar acontecendo e, não, e haver cobrança disso. Eu lembro de um comentário de uma pessoa que ela demonstrou total desconhecimento da doutrina espírita. Ela teve um problema muito sério com a mãe dela, um problema de obsessão. E ela, a cada semana, tinha sessão para essa pessoa, tudo, e ela contando o quanto aquela casa espírita ajudou ela e não cobrou um tostão, né? Então, ela devia estar, talvez, familiarizada com lugares que cobravam, porque aquela era uma casa séria de ajuda ao próximo e não envolvia recurso material, ganho material. Então, é assim que tem que ser, assim que nós temos que trabalhar. Essa orientação vem desde a época de Kardec. Vai haver alguma exceção durante essa sessão de estudos nossa, mas vamos chegar lá. 310. Talvez se argumente que o médium não pode gastar de graça o seu tempo com o público no interesse da causa, pois precisa viver. É interessante, quando a gente lê a vida de Zé Arigó, durante quase 21 anos, ele trabalhou era assim, tipo, de segunda a sábado, atendendo as pessoas, tal, e no domingo ele atendia os rancenianos, aqueles que sofriam de lepra, em lugares distantes, porque não podia trazer para a cidade. Então, nesse dia, era um dia que ele desaparecia, que ele sumia da cidade. Com o tempo se soube o que ele ia fazer. Ele ia para o sítio dele. As pessoas podiam achar que ele estava descansando, mas não, ele estava trabalhando. Então, ele, de um jeito ou de outro, ele estava vivendo, porque ele conseguiu, sem cobrar nada, atendia milhares de pessoas, né? Em todos esses anos, pelo menos na história dele, se consta que mais de, eu não me lembro assim, a unidade, 2, 3 milhões de pessoas foram atendidas. Eu atendia assim a centenas durante o dia de trabalho. Então era fácil chegar nesse milhão aí, depois de anos de trabalho. Mas é no interesse da causa ou do seu próprio que ele gasta e não será antes por ver nisso uma ocupação lucrativa? Então, será que o médium podia achar que, opa, peraí, eu tenho que ganhar alguma coisa com isso, né? Então, seja no interesse da causa, seja no interesse próprio, ele acharia que deveria ganhar alguma coisa com isso. E Kardec vai explicar o porquê que não se deveria cobrar, né? Sempre se encontrará gente dedicada por esse preço, e só haverá, por acaso, essa indústria a seu dispor. Não esqueçamos que os espíritos, qualquer que seja o grau de superioridade ou de inferioridade, são as almas dos mortos. E quando a moral e a religião nos obrigam a respeitar os seus restos, não é ainda maior a obrigação de respeitar os seus espíritos? Essa é uma colocação muito interessante. A gente sublinhou aí justamente para ter essa importância dessa frase. Será que a gente exibiria os, os corpos de entes queridos ou mesmo desconhecidos, assim, exibiria ao público? Se a gente não faz isso com os corpos, por que a gente não faria mais ainda, né, com maior respeito ainda para os espíritos? Então, essa é a colocação que Kardec faz, que é muito interessante, muito importante, né? Quando a moral e a religião nos obrigam a respeitar os seus restos, os restos mortais dos nossos mortos, não é ainda maior a obrigação de respeitar os seus espíritos? A gente nunca se, assim, pensa nesse aspecto, né, nessa importância. E se diria de alguém que tirasse um corpo do túmulo para exibi-lo por dinheiro, porque esse corpo era capaz de provocar curiosidade? Seria menos desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo, a pretexto de ser curioso, ver como age o espírito? Realmente, né? É
É muito interessante isso, muito mesmo, né? Como Kardec coloca de forma lógica, a gente não expõe o corpo, mas expõe o espírito, o corpo que já estava enterrado, né? E note-se que o preço das cadeiras estará na razão dos truques que ele possa fazer e do atrativo do espetáculo. Então, o preço do ingresso na cadeira, seria o assento para assistir, né, seria proporcional ao truque que ele poderia fazer. Então, seria uma sessão de entretenimento, uma sessão de diversão, se fosse exibir os espíritos, fazer ruídos, né, responder questões através de batidas, né, ou do alfabeto improvisado. Mesmo que em vida tivesse sido um comediante, certamente não suspeitaria que após a morte encontrasse um diretor que o fizesse representar de graça e em proveito próprio. Então, de graça para o espírito, mas em proveito próprio esse diretor. Imagina um comediante, um artista. Então, ele vai se expor ao público, né, um espírito que desencarnou, que era comediante, como profissão, aí ia estar fazendo exibições, né? Não se deve esquecer que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, só são permitidas por Deus para a nossa instrução. Então, esse é o motivo pelo qual a gente tem que utilizar a mediunidade a serviço do bem, a serviço do próximo. Isso é algo que foi oferecido, nos foi dado por Deus, concedido por Deus, dentro das regras, das leis que ele fez, que ele criou, é isso. Nós usamos a mediunidade para ajudar as pessoas e não para interesse próprio. Não fica mais claro quando a gente estuda isso, porque fala assim, não se pode cobrar pela mediunidade. Não, mas por quê? Tem tanta gente se dando bem com isso. Nossa, aqui, né, nós estamos falando dos Estados Unidos, aqui na Califórnia, tem um médium ovacionado, é uma celebridade, que ele utiliza a mediunidade dele a serviço dele próprio. As pessoas pagam. Se satisfazem com isso? Claro, vem notícias de parentes, de entes queridos, pessoas que, ao desencarnarem, deixaram um sofrimento grande para trás, para quem ficou. E as pessoas estão ávidas por isso, por informações. Mas isso não é bem aquilo que nós, na doutrina espírita, fazemos, né? Satisfazer curiosidades. Ah, meu pai está bem, minha mãe está bem, meu irmão, meu tio, né? meu grande amigo, eles estão bem. Então, querem essa. Vamos fazer prece por eles, que isso é muito mais, assim, de muito maior resultado. 311. Apesar dessas considerações morais, absolutamente não contestamos a possibilidade de existirem médiuns interesseiros que sejam honestos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Isso é muito interessante. Quando fechar esse parágrafo, eu vou fazer um comentário sobre um livro que eu estou lendo agora e que já tinha algum conhecimento, mas esse traz muito mais, tem muito mais detalhe, porque é a vida de uma dessas pessoas. Falamos apenas do abuso. Então, ele está abrindo aqui uma exceção, que há pessoas que acabam por cobrar sobre as manifestações mediúnicas, né? Porque elas são honestas. Ah, porque cobra é honesta? Não. Vamos fechar aqui o parágrafo, depois a gente fala. Falamos apenas do abuso. Então, ele está falando, se há alguma coisa para subsistência, alguma coisa que seja necessária, né, até aceitável. Mas o abuso não. Como eu falava desse médium, ele está riquíssimo. E o grande público dele são as celebridades, são pessoas que têm poder aquisitivo, né?
Porque tem um custo, tem que pagar para isso, para saber notícias de alguém, né? No caso deles. Mas temos de convir, pelos motivos expostos, que há mais razão para o abuso entre os médiuns pagos do que entre os que, considerando a sua faculdade como uma graça, só a empregam para servir. Então, esses são aqueles que, os médiuns que utilizam por bem, né? Mas tem aqueles que realmente cobram. Bom, o que eu encontrei, o que na verdade eu tenho aprendido, mais daquele caso dos fenômenos de Hydesville, das irmãs Fox, elas cobravam por isso. Inclusive, nesse livro que eu estou lendo, é contado pela irmã mais velha, Leah Fox, das 3 médiuns. E ela conta até o momento que ela recebeu pela primeira vez um pagamento. Porque até então ela fazia tudo, eles eram, assim, as 3 médiuns eram colocadas à prova. A missão delas era mostrar o mundo espiritual, através da mediunidade delas. E mediunidades de efeitos físicos, ruídos, barulhos, né? E através desses barulhos havia uma comunicação. E aquilo que acontecia com elas chamou atenção para o mundo e divulgou, assim, enormemente as manifestações de espíritos. Eles não sabiam exatamente o que acontecia, como acontecia. Isso só Kardec que veio depois estudar. Então, em 1848, exatamente na noite de 31 de março de 1848, começaram os ruídos, né? E a partir daquilo, elas foram desenvolvendo uma mediunidade que foram... Então, haviam pessoas que duvidavam daquilo, achavam que era uma enganação. E então, elas se colocavam à prova, porque os espíritos transmitiram isso para ela. Vocês vão apresentar para o mundo e vocês vão fazer essa, não exibição, mas vão estar se apresentando, né? E também vão ser colocadas à prova. E elas levaram a sério isso. Tanto que elas não fugiram de nenhuma daquelas comissões de avaliação, né? Então ficou registrado que elas não foram enganadoras. E a partir de um determinado momento, elas passaram a receber. E os espíritos determinaram até o valor para elas cobrarem. Porque eles estavam preocupados em que elas não abusassem da mediunidade. E haviam pessoas que queriam que cobrasse mais, mas elas não. Elas mantiveram naquilo, né? E as notícias eram dos entes queridos, das pessoas já falecidas. E ficou registrado que as pessoas eram de verdade, não havia enganação. Então, foi a maneira que os espíritos encontraram de chamar a atenção. A partir daí, então, 1848, uma manifestação de um espírito numa casa, na casa delas, na casa da família, né? Que na verdade era das 2 caçulas, né? Das 2 mais jovens, e dos pais, porque os outros filhos moravam longe, inclusive essa que escreve o livro, morava numa outra cidade, né? E aí, em Rochester, e em Hydesville foi onde aconteceu tudo isso. Então, 1848, o Livro dos Espíritos nasceu, foi publicado, né, no dia 15 de abril de 1857. Então, de 48 para 57, se passaram 9 anos. E seguiu ainda, além disso. Tanto que Kardec ele cita nas obras, ou na revista Espírita, dos fenômenos de Hydesville, das irmãs Fox. Então, aquilo para ele foi importante, porque, aliás, foi importante para trazer para o mundo os espíritos, né? A realidade espiritual, na verdade. Então, a partir daquilo, é um marco zero, é considerado marco zero, né? Na manifestação da espiritualidade. 31 de março
de 1848. Então, a partir dali, agora, quem estudou, quem avaliou, quem organizou tudo foi Kardec. Dá nomes, médiuns, perispíritos, tudo isso aí, ele deu o nome. Ele foi dando, quando ele organizou a doutrina espírita. Então, naquele momento, ou naqueles anos, elas não tinham como tirar o dinheiro, né? Então, e também virou quase que como um show, porque as pessoas pagavam o ingresso e iam. Mas esse ingresso, essa cadeira, né, como aqui Kardec coloca, né, que compra a cadeira, o assento para poder assistir a manifestação. Então, nesse caso, eram os espíritos que determinaram quanto que cada um pagaria, né? Então, era essa a exceção. E aqui vem agora assim, o fortalecimento disso, né? O grau de confiança ou desconfiança que se pode conceder ao médium pago depende, antes de tudo, da consideração que o seu caráter e a sua moral inspirem, que era justamente o caso das irmãs Fox. O caráter delas, a moral delas, né? Além das circunstâncias em que se encontra. Que circunstâncias eram essas? De apresentar para o mundo o plano espiritual. O médium que, agindo com fim sério e proveitoso, estivesse impedido de empregar o seu tempo em outra atividade e por isso mesmo dispensado de outras obrigações, não pode ser confundido com o médium especulador, o médium profissional, que premeditadamente fizesse da mediunidade um comércio. Percebem como que é essa preocupação de Kardec? Se tem uma necessidade e se está acima, né, esse pagamento, tá, ele está assim, não conflitante com a moral do médium, está tudo bem. Mas nós vamos ver uma colocação aí do tradutor que é muito interessante também, que explica muito bem isso, reforça isso. Segundo o motivo e o fim dos espíritos, os espíritos podem então condená-lo, absolvê-lo ou até mesmo favorecê-lo. Que para mim é o caso das irmãs Fox. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Agora, no caso que nós falamos, né, minha esposa e eu, na doutrina espírita, tantos anos, nunca cobramos nada, né? Assim, para qualquer que fosse o tipo de trabalho, porque é um trabalho voluntário, na verdade, né? Então, a gente estaria assim, não poderíamos julgar ninguém a respeito disso, porque cada caso é um caso. Agora vem essa observação do tradutor. Passagens como estas, que Kardec acabou de colocar, revelam o equilíbrio e o bom senso de Kardec, sempre considerando os problemas em seus diferentes aspectos. A mediunidade paga é um mal por todos os motivos expostos, mas há casos em que o médium pode se encontrar em situação difícil para exercê-la. No nosso caso, a gente trabalhou dentro da doutrina espírita e vem trabalhando porque a gente tinha de onde tirar dinheiro. Não precisava, tinha um trabalho regular. Então, não iria cobrar por isso. Agora, quando alguém tem uma situação difícil, né, para poder exercer a mediunidade, então isso é um caso, né, à parte, é uma exceção. Agora ele fala, são casos excepcionais, mas existem. Não podemos julgá-los, mas os espíritos os julgam e agem de acordo com a justiça. E isso aqui fecha a questão. Necessário é não se tomar a exceção como justificativa, como regra para casos dessa natureza,
lembrando que onde houver interesse, o perigo sempre está presente. A gente é humano, nós somos humanos, assim, propensos a falhas. De repente, a gente deixa a mediunidade caritativa e passa a ter aquela mediunidade comercial, paga ou cobrada, né, no caso. Então, é disso que ele fala. Não vamos fazer de caso excepcional uma regra, né? Não vamos fazer da exceção aquilo que acontece como regra. Aí ele fala dos sonâmbulos. Ele consultou uma sonâmbula quando ele teve um problema de visão. Certamente ele pagou por isso. E ele coloca isso também aqui. Os sonâmbulos. Sonâmbulo é aquele que, seja natural ou seja induzido, ele se manifesta como espírito e se utiliza do corpo para transmitir aquilo que ele quer dizer, a comunicação dele. E ele, como espírito, naquele momento emancipado, as suas faculdades, elas se ampliam, a visão se amplia, ele tem acesso a outro tipo de coisa. Então, e ele fala aqui, os sonâmbulos que utilizem sua faculdade de maneira lucrativa não se encontram no mesmo caso. É diferente da mediunidade, porque a mediunidade envolve espírito. O sonâmbulo é ele próprio. Embora essa exploração esteja sujeita a abusos e o desinteresse constitua a maior garantia de sinceridade, a posição é diferente porque é seu próprio espírito que age. É o espírito do sonâmbulo. É ele que está, como diz aqui, estando sempre à sua disposição. O espírito dele está, quer dizer, ele, espírito, está à disposição dele mesmo, do próprio espírito. Na realidade, exploram a si mesmos, mas têm a liberdade de dispor de si como quiserem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Ele está cobrando por algo que é outro que está trabalhando, é outro que está fazendo, é o espírito. Então, ele está explorando outra pessoa, que não ele próprio, como é o caso do sonâmbulo. A nota do tradutor. Não esquecer que os sonâmbulos, como se vê pelo número 172, lá para trás, né, quando trata disso, contam também com o auxílio dos espíritos, e não apenas consigo mesmo. Tem espíritos envolvidos lá, mas é muito mais ele, né? Por isso, Kardec, apesar da ressalva, adverte que eles também estão sujeitos a abusos. Os sonâmbulos usam suas próprias faculdades espirituais, hoje conhecidas em parapsicologia como paranormais. Mas, como todas as criaturas humanas, relaciona-se com os espíritos. 313, né, o item 313, não ignoramos que a nossa severidade com os médios interesseiros assula, né, assim, provoque contra nós todos os que exploram ou pretendem explorar esse novo comércio, fazendo-os nossos inimigos encarniçados, bem como os seus amigos que tomam naturalmente o peão na unha, que é aquele que pega o peão, né, girando e fazem a caça ao peão. Lendo isso, eu me recordo de uma reunião que nós fizemos há bastante tempo, quer dizer, relativamente bastante tempo, na Holanda, né? Um grupo que estava se formando, um grupo mediúnico, e uma das pessoas, um dos participantes, fez a seguinte observação: olha, eu vi no jornal uma, um anúncio, né, de desenvolvimento de médiums, né, e custava 1.400 ou 1.500 euros. Imagina, estava lá, tal. E estava até uma observação, que esse valor seria recuperado em tanto tempo de atividade mediúnica. Então, esse é
o, um propósito comercial da mediunidade. Porque nós somos médiuns, todos nós somos médiuns. Alguns não manifestam essa mediunidade, mas através de exercícios, se ele tiver a mediunidade, ele pode desenvolver. Aqueles que vêm naturalmente com a mediunidade podem educar a mediunidade num trabalho sério, né? Como pode desenvolver também num trabalho sério. Mas nesses grupos, como esse do anúncio, né, que podia, tinha até o valor para pagar e em quanto tempo se pagaria, né? Ali também se desenvolve uma mediunidade. É possível, né? Então, mas é comercial, né? Consolamo-nos ao lembrar que os mercadores expulsos do tempo de Jesus não deviam encará-lo com bons olhos. E realmente, né? Jesus estava contra o interesse daquele grupo de pessoas, os mercadores do templo, né? Então, aqueles que propagam que a mediunidade não deve ser cobrada, também não são vistos com bons olhos por aqueles que ganham exercendo a mediunidade. Temos também contra nós as pessoas que não consideram o assunto com a devida gravidade. Ah, tá tudo bem. Aqui mesmo, uma vez, teve uma companheira aqui que perguntou, mas não podia cobrar um pouco? Por que não pode cobrar a mediunidade? Então, eu tentei explicar para ela que nós tentamos explicar que o que nós fazemos é ajudar as pessoas, ajudar o próximo, de forma desinteressada, para atrair justamente espíritos bons, né? E não para ficar sabendo da vida dos outros, mudando assim, o percurso da vida das pessoas. Cada um é responsável por si próprio, né? Não obstante, julgamos-nos no direito de ter opinião e emiti-la. Não forçamos ninguém a adotá-la. Então, Kardec está deixando por conta de quem quer que seja, né, a cobrar ou não. A pessoa que vai decidir, o médium que vai decidir. Mesmo porque não vemos como se poderia provar que há menos possibilidade de fraude e abuso na especulação do que no desinteresse. Isso é verdade, tem gente que pode não ter nenhum interesse material, mas pode ter um outro tipo de interesse. Não está cobrando, mas tem algum outro tipo de recebimento, né? Um prestígio, por exemplo, né? Quanto a nós, se os nossos escritos contribuíram para lançar o descrédito sobre a mediunidade interessada na França e nos outros países, cremos não ser esse um dos menores serviços que eles prestaram ao espiritismo sério. Então, cada um contribui como pode, como quer, né? nessa atividade mediúnica, no exercício da mediunidade. E como querem fazer, cada um que julgue melhor, né? Isso aí. Então, foi esse o nosso estudo de hoje, né? Na próxima sessão, nós vamos estar falando sobre as fraudes espíritas. E com isso nós terminaremos o capítulo 28 do nosso estudo do Livro dos Médiuns. Muito bem. Tem algumas pessoas dirigindo, né? Outras que já chegaram até aqui dirigindo, e não sei se as que estão dirigindo vão poder falar alguma coisa. E quem tiver aqui também que queira falar, se você puder só se aproximar para poder ouvirem aqui. Uma observação que é bem interessante, né? Que todo o livro, não todo, porque a gente não terminou ele ainda, mas o ponto principal, né? Não é à toa que se chama Lei dos Médiuns, né? Que é simplesmente uma cartilha para explicar e fazer de melhor entendimento esse processo da mediunidade para quem tem ou para quem quer conhecer, e esse ponto, né, que Kardec, nesse capítulo, coloca sobre cobranças, pessoas que se beneficiam, ou que faz isso de uma forma de viver, e é muito interessante esse ponto, né, que está colocado aí, que há casos, né,
exceções das exceções, né, que se utilizam disso. Mas é importante entender que, nestes casos, geralmente, né, e eu acho que acontece bem menos hoje em dia, porque, né, o mundo mudou muito em termos de condições, é para pessoas que se dedicam 100% da vida a ajudar outras pessoas por meio da mediunidade. Às vezes acaba tendo a necessidade, né? Porque as pessoas precisam comer, pagar as contas e tudo mais. Mas aí também tem exemplos de pessoas que se dedicaram 100% da vida, né, dentro desse processo, como Chico, por exemplo, né, que tinha o emprego dele, que, né, tinha o básico para viver. Então, quando eu acredito, né, me corrija se estiver errado, quando ele fala caso, né, raras exceções, não é que a pessoa fala, olha, eu vou agora viver disso, porque isso vai me dar uma renda e eu não tenho condições de trabalhar em nada. Mas sim porque a pessoa se dedica 100% à ajuda do próximo e, quando eu digo 100%, o dia inteiro, todos os dias, e acaba, né, tendo espaço para um trabalho remunerado. Mas eu acredito que hoje são raras exceções isso, se é que existem. Quando a pessoa se dedica, né, ela pode se dedicar de forma remunerada ou não, né? No caso da exceção das irmãs Fox, elas precisavam ir longe, como foram. Aqui elas partiram para Londres. Poxa, como é que elas iam fazer isso sem ter recursos, né? Então, talvez nessa exceção estivesse assim contemplado isso. Não, elas vão poder pagar e nós vamos poder receber e nós vamos até estipular o valor. Isso é muito interessante. O mundo espiritual, os espíritos determinando quanto que deveria receber. Para que não haja abuso. Porque é justamente isso, para que houvesse um controle, que não houvesse abuso. E também era um propósito maior, né? Sim, a Tinha um coisa. E objetivo tanto que maior. deu no que deu. Hoje nós estamos aqui estudando esse assunto, falando sobre ele, porque teve três meninas, três adolescentes praticamente, que se submeteram assim a verdadeiras agressões, do ponto de vista assim de ver se não estavam enganando, nada disso, e chegou até nós hoje isso. Então, graças a elas, nós temos acesso a isso. E você deu um ótimo exemplo, que é o grupo, né, lá de Amsterdã, que É, não do grupo, mas o que oferece, né, isso como um meio de vida. Você estuda, meio que se forma, em tanto tempo você consegue rever o investimento feito. Então, isso sim, não vou falar aceitável, também não é essa palavra, mas não é o recomendado, né? quando a gente vê aquela série que foi muito popular, Sobrevivência após a Morte, né? Lá mesmo, coincidentemente, na Holanda, era um verdadeiro castelo. Aquilo lá era um núcleo de ensino, uma universidade de se ensinar médiums, né? Talvez estudassem tudo, mas tinha um propósito comercial por trás daquilo. Então, a decisão é nossa sempre, e nós não podemos julgar. Essa que é a verdade. Então, a gente tem é, essa tem que ter essa consciência de Porque, que como bem falado aí, quem avalia a intenção é os espíritos. os Não é espíritos. porque as pessoas cobram que elas não são médias, né? Elas estão aqui Não, recebendo as exatamente. comunicações. Exatamente. A gente viu casos, já acompanha alguns casos, assim, para conhecimento de médiums que cobram, né, por isso. E a gente sabe que são médiums. Aquilo que ele está falando, de acordo com o que a gente ensina, tudo, é real, né? Muito bem. Tudo bem aí, Eliana? Está dando para acompanhar? Oi, tudo bem, Luiz? Então, tá bom. Nós vamos fazer a prece de encerramento, a menos que você tenha algum questionamento, alguma observação, alguma dúvida. Não, Tá, muito bem. não, como sempre, você é tão esclarecedor. Não diga isso, eu estou lutando contra a minha dúvida, agora que Sinceramente, você né? tira minha bola, né? É o que Kardec escreveu que é esclarecedor. Eu só estou repetindo, que nem É um verdade. papagaio. O papagaio não tem mérito. É que nem médium, também não tem mérito. É o espírito que está se comunicando. O mérito é dele se esforçar em ser melhor intérprete.
Mas é isso, vamos então, nesse momento, nos despedindo da nossa reunião de hoje, e eu agradeço quem chegou até esse momento dessa gravação aqui. Muito obrigado e que possa nos acompanhar na nova sessão de estudo presencial, eu digo assim, ao vivo ou gravada. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos.